E aí, galerinha, terceiro, beleza? Vou começar mais uma aulinha, nossa apostila 7. Vamos lá. Apostila 7. Bom, nosso primeiro assunto aí, vamos trabalhar com hidrostática, tá bom? Setor A, só confirmando o setor que eu sempre erro, né? Setor A, página 38, beleza? Página 38, setor A. Bom, tá assim, ó. Começa bem simples, né? Essa parte é a introdução mesmo para a hidrostática. Então começa com a ideia de densidade, mas vamos ver no geral para vocês, que essa aulinha é bem simples, bem tranquila, tá? Tá assim, ó. Massa específica ou densidade absoluta de uma substância. É diferente, tá? De massa específica e depois densidade de um corpo. Vamos ver que tem duas situações diferentes aqui, bem simples, mas vamos lá, tá assim. Massa específica ou densidade absoluta de uma substância é determinada pela razão entre a medida da massa de uma amostra de substância e o volume pela quantidade de matéria. Nesse caso, não são considerados espaços vazios. Então tome cuidado, gente. Como eu falo assim para vocês, a densidade absoluta é só a parte ocupada, só calculada pelo volume. Você esquece o pedaço vazio. Vamos pensar assim, num navio. Pensar num barco, mas é um navio muito grande, né? Pensar num barquinho. Quer a travessia, igual tem lá, vamos andar de Bertioga para Prainha, por exemplo, certo? Quando eu falo de densidade absoluta, seria isso aqui, ó. A densidade é massa sobre volume, mesma coisa. Tá a letra diferente, tá o Mi aqui, mas é a mesma ideia, tá? Densidade, massa e volume. Mas absoluto, o que acontece? O barquinho tá aqui. Aqui embaixo tem um convés, onde tem um motor, tem um monte de coisa aqui, tem uns lugares que tem banheiro, tem etc, tudo. Aí aqui em cima tem um timão, onde o cara dirige, tá bonitinho. E aqui embaixo tem aqui onde vai as pessoas, certo? Quando a gente calcula a densidade comum, a gente fala densidade é massa sobre volume. Então a gente conta tudo. Quanto que cabe de volume ali e a massa do corpo, já que as pessoas dentro, por exemplo, para calcular. Assim calcula, certo? Mas quando fala densidade absoluta, não. Não conta os espaços vazios. Eu só pego a parte que está ocupada por alguma coisa. Tá bom? Essa densidade é pouco usual, gente. Por quê? Porque ela não dá para ser comparada. Por exemplo, se eu pensar assim, a densidade é massa sobre volume, a densidade absoluta, eu coloco um barco, por exemplo, na água e eu penso que ele vai, por exemplo, vai flutuar e pode afundar, porque não está calculado o volume inteiro. Às vezes está compacto tudo num canto, quer dizer, aí o volume fica pequeno, certo? A massa pode ser extraordinária, pode ser um volume, pode ser uma massa gigantesca e acaba esse barco afundando. Então, quer dizer, densidade absoluta, só para vocês terem uma ideia do que é. Ela praticamente não se usa. Mas se um dia eu pedir para você calcular a densidade absoluta, é isso. Você elimina o espaço vazio. Eu só vou pegar o corpo cheio, só a parte cheia, tá bom? Essa é a diferença. Mas a densidade de um corpo, a densidade comum, né, que é a do dia a dia, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Essa é aquela densidade que usamos no dia a dia. Essa é a densidade comum. Como eu calculo essa densidade, gente? Na hora que vai dividir a massa pelo volume, qual a ideia, gente? Sistema internacional, vamos lá. Massa em quilo, volume em metro cúbico, tá? Então a densidade em quilograma por metro cúbico. É muito usual, somente aqui no Brasil, tá? A gente trabalha em gramas por centímetro cúbico, tá? Outra unidade bem usual nossa é quilo por litro, certo? São duas unidades bem usuais aqui. Então, se pedir no sistema internacional, quilograma por metro cúbico. Agora, gente, se não pedir, pode trabalhar em gramas por centímetro cúbico, quilo por litro, são unidades muito utilizadas aqui no Brasil, tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia do que acontece, como a gente faz para transformar uma na outra, eu vou ver daqui a pouquinho, tá? Vamos lá, densidade de um corpo é determinada pela razão entre a massa do corpo e o volume ocupado por ele, incluindo os espaços vazios, certo? Por exemplo, a densidade da água é 1. A gente sabe que a densidade da água é 1. Um barco ele pode ser feito de concreto, de aço, o que for. A massa vai ser grande, beleza. Mas tem que ser oco para ter um grande volume lá dentro. Por quê? Na hora que eu dividir a massa pelo volume, se o volume for grande, se essa divisão for menor que 1, automaticamente esse corpo vai flutuar na água.
Agora, se essa divisão for maior que 1, você vai jogar na água, ele vai afundar, tudo tem lá dentro. Certo? Então, por isso que ele é oco, ele é feito oco, com vários espaços vazios. Você pega, por exemplo, um navio de cruzeiro, ele tem vários andares. A massa dele é gigantesca, mas seu volume também é gigantesco. O navio é enorme, cabe a quantidade de volume gigantesca ali, tá? Então, quer dizer, na hora que você tem um volume grande, automaticamente a divisão dá menor que 1, esse navio com certeza consegue flutuar na água tranquilamente, certo? Quando que afunda igual o Titanic? O Titanic furou, né? Na hora que bateu ali, lembra do filme? Né? Certo? Na hora que bateu ali e furou, tá bom? O que acontece? A sua massa começou a aumentar. Por quê? Quando você fabrica um navio aquele, você considera tudo que tem lá dentro de massa, claro, né? As quantidades de pessoas a bordo e você deixa a margem grande de segurança ainda, certo? Já que você faz uma margem de peso de pessoas, tudo, não sei o que, inclui tudo. Aí você fala, pô, tranquilamente cabe naquele navio, vamos supor, vai 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, tranquilo. Mas o que tem lá dentro, deixa uma margem, então eu vou deixar ainda, sei lá, tantas toneladas a mais ainda, que pode entrar, que tem problema nenhum. Certo? Não vai afundar. Mas a partir do momento que vai entrando água, a água vai entrando, vai entrando, vai entrando, aquela massa vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chega uma hora que a massa aumenta tanto, que a densidade aumenta, o navio faz o quê? Afunda, certo? Igual no Titanic, ele começou a massa a pegar de um lado, aí a massa encheu só de um lado, o que acontece? Começou a afundar uma frente, aí começou a inclinar, aí chegou até quebrar o navio, né? Ele inclinou, depois ele quebrou. A força é muito grande, gente. Não desprezem a força da água nunca. Igual eu falo sempre os alunos, não desprezem a força da natureza, é muito grande. Assim, quem já foi pra praia, por exemplo, tomou um caldo de uma onda bem simples, às vezes, né? Então acontece, tá? Não despreze. O cara sabe nadar, você pode ver, 90% das pessoas que morrem afogadas são as que sabem nadar. O cara não sabe nadar, só se ele é muito louco para ir pro fundo, né? Ele tá bem na rasinha, não despreze a natureza, é muito grande. Imagina só, a força da natureza é capaz de quebrar um navio daquele do meio e jogar ele para baixo. Tá? Então a densidade só massa sobre volume, bem tranquilo. Sistema internacional eu falei para vocês, né? A unidade de medida também, tá bom? 1 grama por centímetro cúbico, isso que é importante, gente. 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1 quilo por litro. São unidades iguais aqui, tá? 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1 quilo por litro. Isso é importante para transformar, tá? Certo? São unidades iguais. Isso aqui é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Isso aqui é importante para transformar. Eu posso fazer em qualquer uma das 3 unidades e depois transformar de acordo com o exercício. Chama isso alternativa, né? De acordo com a alternativa dos exercícios. Então tome cuidado que é bem tranquilo aí, tá bom? Certo? Então densidade é bem tranquilo. Tá? Vamos trabalhar só com a densidade do corpo, para misturar a cabeça de vocês. Então densidade, massa sobre volume, incluindo os espaços vazios, certo? Sistema internacional, quilograma por metro cúbico. Muito usual, grama por centímetro cúbico ou quilo por litro, tá? Aí lembrando, 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1 quilo por litro e eles dois são iguais a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Tem aluno que fala, professor, como é que 1 grama fica 1.000 quilos? Mas aqui está centímetro cúbico, aí está metro cúbico, né? Lembrando, quando eu falo de cúbico, quando eu falo de volume, cada casa eu multiplico por 1.000 ou divido por 1.000. A coisa eu vou para frente e para trás. Por exemplo, vai de metro para centímetro. De metro para centímetro são 2 casas métricas, falamos, né? Então 1 metro vale 100 centímetros. Se fosse em volume, cada casa vale 1.000, porque é cúbico. Então 2 casas vale 1 milhão. Então na hora que eu vou 2 casas, é 1 milhão de vezes a mais que o outro. Então é muita coisa, por isso que fica assim, 1.000 quilogramas por metro cúbico, beleza? Aqui aumenta 1.000 e embaixo é 1 milhão. Então 1 milhão por 1.000 sobre o 1.000. Certo? 1.000, né? 1.000 fiz 6, né? Sobre o 1.000. 3 zeros só, tá bom? Beleza? Vamos lá. Anota aqui para anotar outra forminha da aula, que é a parte de pressão, tá bom? Vamos lá, rapidinho aí. 10 segundinhos para anotar. Vamos lá.
Já anotaram? Tá facinho, né? Vamos lá? Continuar. Galera, tá um calor insuportável, hein? Que saudade do frio, hein? Vamos lá. Pressão. Aí tá assim para vocês. Vamos lá? Pressão é a grandeza física determinada pela razão entre a intensidade da força perpendicularmente à área que ele distribui. Então, pressão é igual a força sobre a área. Então, pressão é igual a força sobre a área. Então, F é força, toda a força é homenagem a Isaac Newton, dada em Newton, e o A é a área. Aqui só cabe sistema internacional, tá, gente? Aqui não tem jeito, tá? Então, o A é a área, metro quadrado, certo? Sistema internacional, a distância em metro, área é metro quadrado. Portanto, a pressão, ela é dada em Newton por metro quadrado, ou essa unidade de medida também é chamada de Pascal, em homenagem a Blaise Pascal, tá bom? Certo? Então, Newton por metro quadrado ou Pascal em homenagem a Pascal. Então, equivale, as duas unidades são as mesmas, tá? É tudo em Newton por metro quadrado, tá bom? Vamos lá, quando eu falo você de força distribuída é o seguinte, toma cuidado. Vamos supor aqui, ó. Você tem uma pessoa, certo? Se o Cleiton ler o desenho, ele vai querer me matar, né? Porque você desenha assim, né? Então, vamos lá, tem uma pessoa aqui. Vamos supor que essa pessoa tem 70 kg, tá? A massa dela é 70. Então, a força que ela faz no chão é massa vezes gravidade. A força que ela faz no chão é o peso, certo? A força que a pessoa aplica no chão é o peso, tá bom? Então, vamos supor, peso é massa vezes gravidade, então a força dessa pessoa é igual a 700 newtons, certo? A gravidade valendo 10. E a área? Quem vai ser a área? A área vai ser do pé, gente. Você vai pegar o pé 1 e o pé 2, vai somar a área do pé das pessoas, certo? Tudo bem? Vamos supor que a pessoa tenha a mínima ideia de quanto centímetro vale um pé, centímetro quadrado. Vamos supor que o pé tem um palmo, 20 centímetros, mais de um lado, acho que uns 10, 20, vamos supor que tenha, vamos supor, vai 200, não, muita coisa, né? Vamos supor que a pessoa tenha 100 centímetros quadrados de área, de pé. Só a ideia, tá, gente? Então, se ele tem 100 desse aqui e 100 desse aqui, ele vai ter 200 centímetros quadrados. De centímetro quadrado para metro quadrado, eu vou ter que dividir por 1 milhão. Vou voltar duas casas, certo? Dividir por 1 milhão. Então, eu faço 200 vezes 10 a menos 6, certo? Então, para achar a pressão, vai ser 700 dividido por 200, 10 a menos 6. Só queria mostrar para vocês o seguinte, quando eu fiz isso aqui, gente, ó. Qual é a ideia? Mostrar para vocês que a pressão depende de duas coisas. Da força aplicada, que no caso é o peso da pessoa, e da área de contato. Se eu tiver uma área grande, a pressão diminui. Então, quer dizer, quanto maior for a área de contato, menor é a pressão. É que eu já falei para vocês uma vez, já em anos anteriores, na sala de aula. Você não consegue pisar num prego, mas você consegue deitar numa cama cheia de pregos, porque a massa do seu corpo vai distribuir, quer dizer, você aumenta a área de contato. Um prego que você vai pisar, pensa no seu pé pisando num prego só. Então, uma área de contato é a área de um prego. Imagina, a pressão é muito grande, é um pontinho só que vai forçar o seu corpo inteiro. Vai afundar, vai furar. Agora, se você deita, você aumentou a sua área de contato. Se aumentar a área de contato, a pressão fica pequena. Se aumenta a área, diminui a pressão. Então, quer dizer, você deita na cama de prego, mas não consegue pisar nenhum só. Certo? Tá? Então, tome cuidado com essa ideia, tá? Então, pressão é igual a força dividido pela área de contato. Aqui, obrigatoriamente, sistema internacional. Você vai pegar muita área em centímetro quadrado, ou um retângulo, uma figura qualquer em centímetro. Faz a área e passa para metro. Lembrando, de centímetro para metro, eu volto duas casas. Mas cada casa, certo? Cada casa... Ah, não, é quadrado, né, gente? Eu fiz de volume, desculpa, hein? Cada casa vale 100, tá? É 10 a menos 4, tá? Olha eu comendo bola aí. Certo? Ainda bem que alguém deve ter falado. Aí o professor tá errado, não vai falar na aula, né? Certo? Tá bom? Por quê? Eu tô falando de cúbico, né? Confundi com a densidade, tá? Mas não, aqui é outra coisa, é a área, né? Lado vezes lado. Tá? Cada casa vale 100. Então eu vou voltar duas casas, uma casa 100, duas casas 10 mil. Então eu vou dividir por 10 a menos 4, tá bom? Certo? Aqui dá para dividir aqui, né? Só por curiosidade, acabou o exercício, né? Esse divide por esse. 7 dividido por 2 vai dar 3,5. Passo 10 a menos 4 para cima. 10 elevado à quarta Newton
certo? Por metro quadrado. Essa era a pressão exercida pela pessoa, certo? 3,5 vezes 10 a quarta newton por metro quadrado. Só para ter ideia, tá, gente, como se calcula isso aí, tá bom? Então, para calcular a pressão, só fazer força sobre a área. Então, tomem cuidado que às vezes você tem uma figura, ele te dá uma figura geométrica, te dá uma situação e não te dá a área. Primeiro você faz a área separado, depois joga na formulinha, certo? Pressão, força sobre a área, tá? Essa pressão aqui, gente, pensa o seguinte, igual para você na cadeira sentado. Você na cadeira sentado, quer dizer, a pressão é menor, porque a sua área de contato é maior. Sua bunda é maior que o seu pé, certo? A área de contato é maior. E quando a gente senta na cadeira igual a da escola, você não apoia só a bunda, apoia a bunda e metade, um pouco da perna também, você apoia uma parte grande na cadeira. Então, quer dizer, o impacto é menor que você distribui a força em várias partes. Você distribui essa área numa parte maior, tá bom? Então, essa é a ideia, tá? Tomem cuidado, tá? Tem essas duas unidades de medida. Eu ia fazer um exercício com vocês, mas na aula de vocês está bem simples, tá? E tem apenas 2 exercícios, né? Se eu fizer um, acaba a graça, né? Certo? Então, copiem rapidinho aí, tá bom? Deixa eu poder finalizando aí, vamos lá. Claro, vamos lá? Então, galera, vamos lá? Então, eu passei um exemplo bem simples para vocês, tá bom? Então, qual a ideia da aula agora? Vocês vão fazer exercício 1 e 2, página 39 e a tarefa mínima, tá bom? Então, vocês têm 2 exercícios para fazer, exercícios 1 e 2, certo? A página 39 e a tarefa mínima, tá bom? Então, esse é só um comecinho, essa semana eu pegar a live com vocês. Daria até para começar outra aula, já que o tempo da aula ficou curtinho, só são dois exercícios, tá bom? Mas como estão fazendo prova essa semana, tá corrido para vocês aí, vou dar uma segurada, tá? Aí a partir da próxima semana a gente já pega firme na missão, hein, tá, gente? Dá uma acelerada aí já, pra gente poder prosseguir aí, tá bom? Certo? Então hoje é tranquilo, tá, gente? Ó, vocês podem ver que esse setor aí, ó, eu tenho uma aula de hidrostâtica, tem mais uma aula, esse setor A só tem mais 1, 2, 3 conjuntinhos de aula. Então, no encontro ao vivo a gente faz mais um. Na semana que vem a gente está quase encerrando esse setor. Já é bem curto mesmo, bem simples, tá bom? Beleza, galera? Então, ó, página 39, exercício 1 e 2 e a tarefa mínima, beleza? Não deixa acumular a tarefa não, depois fica ruim, tá bom, galera? Foque no vestibular, vamos fazendo essa tarefa. Tá chegando, tá bem pertinho, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau, galera. Fui!